O diretor encontrou uma vez num táxi um pianista, o Marino Formenti, e a conversa em torno desta peça do Haydn, adaptada ao piano, foi, como disse ele, o disparador para assuntos contemporâneos. Então, é nesse sentido que se deveria apreender seu esforço e esse desvio. Por vezes é preciso de um longo desvio para falar de nós mesmos, o mais longo desvio. E no pensamento, bem como nas artes, esses desvios costumam ser esquisitos e, por vezes, produtivos. Portanto, os desvios, às vezes, são pretextos. Diz o Rodrigo Garcia, tudo é um pretexto para falar da vida de hoje, da perda de fé. Quer dizer, eu não sou crente, tenho fé no homem, que não é uma besta. Às vezes, quando alguém faz obras aparentemente obscuras ou negativas ou críticas, há uma fonte de luz, uma esperança de que as coisas melhorem. Então, eu vou deixar de lado as considerações mais simplórias, se essa frase do Rodrigo é otimista ou pessimista, porque em arte essas categorias são inócuas. Importa que o caráter corrosivo ou a exposição da chaga do presente pode ser o testemunho da mais alta vitalidade, de modo que a presença da morbidez em estética está num plano inteiramente distinto do que esses juízos contrastantes permitiriam supor. Assim, com toda a paixão que tem o encenador por Giotto, Rubens, Bellini e todos os outros pintores que aparecem, não se trata para ele de admirá-los, ou de ilustrá-los, ou de transpô-los, mas de usá-los para fazer sentir nossa miséria, seja no mais trivial acidente de carro, seja no latido de um cão. É assim que nesse espetáculo, cada protagonista, se vive como Cristo por 15 minutos, como diria Andy Warhol. E nem todos têm a sorte de serem retratados para a eternidade. Mas cada um tem seu calvário para contar, e a partir dele deplorar seu destino ou o estado do mundo. Sim, os Cristos se multiplicam nas histórias e nas imagens, na desolação e nas perguntas, nas associações dos personagens do piquenique no Gólgota. Para ficar um registro blasfemo, que não é estranho ao autor, ao diretor, isso me lembra o filme de Zilberberg, onde a imagem de Hitler se multiplica por toda parte. 7 horas de um espetáculo fantasmal, verdadeiro teatro da mente alemã, indo dos mitos à música, do Graal aos castelos da Baviera, de Ludwig II a Karl May, dos objetos de fetiche pertencentes ao Führer, às obras de arte saqueadas por ele. Figuras miniaturizadas, cães e águias gigantes, caixões fumegantes, cabeças boiando em águas borbulhantes, bonecos de toda sorte, manequins, marionetes, e ao fundo do palco, projeções frontais de documentários da época nazista, slides, superposições, gravuras, projetos arquitetônicos, tudo ao som de marchas militares fusionadas à música de Wagner, entrecortadas pelos patéticos discursos de Goebbels, por manifestos futuristas, e a cada tanto a meditação sensual de um ator que representa o próprio Zilberberg. Como aqui temos, por vezes, uma meditação também sensual de um ou outro, e não sabemos se ele representa Rodrigo Garcia, o que não tem nenhuma importância. Na peça, essa multiplicação crística se estende a seu modo. O ultraje religioso, a blasfêmia, a heresia, o piquenique no Monte da Crucifixão, o anjo decaído, lamento por um Cristo morto, o anjo caído como um atleta de esportes radicais na sua queda infindável e estrondosa. Quanta provocação, quanta profanação, quanta transgressão, quanta destruição é preciso pôr em cena para dar a ver o estado das coisas.
A nudez, o sexo, a carne moída, o sanduíche de minhocas, as cabeças de repolho, as engenhocas domésticas, a história da pintura concebida como uma iconografia do terror, e seus artistas como propagadores de perversão, e a imensa torrente verborrágica que, num estertor da linguagem, vomita referências pictóricas, relatos cotidianos, pseudo-meditações para compor esse caótico panorama sobre o estado degradado. Nesse sentido, haveria sim um paralelo com a degradação física que mostra Castellucci, à sua maneira, apesar do contraste imenso no tom e nos recursos. Pois a diferença daquela peça, aqui tudo é excesso, catarse, saturação, proliferação, como se fôssemos invadidos e trespassados por palavras e gestos nauseabundos. Tudo isso, como disse, compõe um afresco vertiginoso sobre a contemporaneidade. A multiplicação dos pães de hambúrguer cobrindo o planeta. Dinheiro, por que nos abandonaste? Nosso modo de vida parece ter encontrado sua baixeza ignóbil, mas também desesperada. E uma mega máquina se encarrega de o perpetuar, de produzir a falta, a violência, o descaso, a gregariedade e também a lamúria. Como diz Rodrigo, há um sistema extremamente eficaz que existe para nos impedir de viver de outra maneira. Há um sistema extremamente poderoso que nos faz acreditar que estamos vivendo de outra maneira. O que é comum a todo o meu trabalho é que nunca deixei de dizer que se pode viver de outra maneira. Essa certeza está sempre presente em meus espetáculos, mesmo quando é algo relativamente inconsciente, como um bater de asas ou uma linha musical de baixo contínuo, algo que pulsa e é inconsciente, qualquer que seja a forma dos meus espetáculos. O caráter polêmico e transgressivo, blasfemo e herético, que em 2011, na França, quando o espetáculo se apresentou ali, provocou ondas de vigília e protesto, com manifestações do mais alto clero da Igreja, é uma forma cuja eficácia deveria nos interrogar em sentidos diversos. Tudo choca, mas não choca mais, já que a transgressão perdeu sua eficácia de deslocamento. Ademais, não temos mais fé, mas não deixamos de desejar alguma fé, nem que seja neste homem que pisa com descaso sobre aquilo que antes era objeto de veneração, desde que isso se dê na forma de um espetáculo. Como se o século que deixamos para trás, talvez o mais ateu entre todos, onde a revolução, o stalinismo, o nazismo e o neoliberalismo desembocaram numa estranha necessidade de medir o que restou do homem à luz de um olhar crístico, já que tudo mais desmoronou, como se fosse ele o único capaz de dizer o tamanho da dor e da desesperança. Paradoxalmente, é assim que se reintroduz, e através de um remoto luar de humanismo, a recôndita religiosidade que os holocaustos pareciam ter evacuado para sempre. Bataille foi um dos últimos autores que não percebeu que, através do excesso, da transgressão, do êxtase místico ou erótico, sua dialética estava presa ainda àquilo que ele pensava destruir. Talvez seja esse o drama de uma espécie de teologia da destruição, hoje. Eu penso no domínio da filosofia, que Rodrigo Garcia diz que o ajudou a livrá-lo da religião. Mas quantos autores se debruçam sobre o destino do homem, sob o signo da luz divina, que, no entanto, pretendem contestar, ou que constatam ter desaparecido. E assim, essa luz se insinua de maneira mais insidiosa e inaparente, justamente quando os deuses e os homens deram-se as costas, como disse Hölderlin. Isso é verdade para Heidegger, isso é verdade para Agamben, isso é verdade até para Badiou. Em todo caso,
para esse século sedento de uma nova fé. Como se, no final da batalha, e ao avistar os corpos esquartejados e os cadáveres fumegantes, só nos restasse olhar para cima e perguntar: Deus, Deus, por que nos abandonastes? Será que essa atitude não guarda estranhas cumplicidades com a máquina que nos oprime? Pensemos numa espantosa versão da vida de Jesus depois de morto, escrita por D.H. Lawrence, intitulada O Homem que Morreu. Eis ali Jesus vagando pelo mundo do qual fora expulso e tomado de náusea, vazio, desilusão, sentindo que para ele o desejo se extinguira. E aí ele pede refúgio na casa de um casal de campônios. É apenas quando cruza um galo preto e laranja, eriçado, esplendoroso, fogoso, cantando alto em desafio ao mundo entristecido, é só aí que o homem que morrera detecta no mundo aquilo que ele mesmo havia perdido, a necessidade de viver. E eis que o homem que morrera fica perplexo diante do fogo que arde no galo, e que, pensa ele, jamais arderia no camponês simplório que o acolhera, pois neste camponês não havia renascimento. A originalidade da versão de Lawrence sobre a vida de Jesus é que o Salvador apenas volta a sentir-se vivo quando entende que sobreviveu à sua missão. Este é meu triunfo, diz ele. Morreram em mim o Mestre e o Salvador. Agora posso viver minha vida. E ele entende que há no corpo e na existência uma pequena vida e uma grande vida, e que de nada adianta ficar afundado na pequena vida apenas, ou aspirar apenas à grande vida, que é só quando elas se entrelaçam que ele pode ser salvo de sua salvação. Ele diz: a menos que o englobemos no dia maior e coloquemos a vida pequena no círculo da vida maior, tudo é desastre. Ou seja, só através de um tal entrelaçamento entre o pequeno e o grande pode ele aderir ao mundo dos fenômenos e do seu borbulhar, sem que ele só sobre no desastre. E aí vem toda uma relação amorosa com uma adoradora de Ísis no Egito. Mas no meio do seu arrependimento, ele pergunta: e por que motivo queria eu que tudo borbulhasse uniformemente? Que pena ter eu pregado para eles. E ele se dá conta que respondia a um temor vindo dos homens, pois era o medo final da morte que enlouquecia os homens. Como diz ele, todos, numa louca afirmação do eu, queriam lhe impor uma compulsão, violar sua solitude intrínseca. Era esta a mania das cidades e sociedades e multidões, impor compulsões aos homens, todos os homens. Tanto os homens quanto as mulheres estavam enlouquecidos pelo medo egoísta de sua própria nulidade. E ele pensava em sua missão e em como havia tentado impor a compulsão do amor a todos os homens. E a velha náusea voltou-lhe, pois não havia contato em que não houvesse uma sutil tentativa de impingir uma compulsão. Fim da citação. É o amor compulsório para enfrentar o medo da morte. Mas o homem que morrera apenas precisava do galo esplêndido para despertar da sua morte, para desfazer-se de sua missão, para voltar à terra. Ele precisou da garbosa vitalidade da ave, e ao cruzar alguns fiéis que não o reconheceram, mas acreditavam no poder de Cristo, ele retruca zombeteiro que ele acredita na ave, não na vida futura. Em vez de pregar a fé no Pai ou na imortalidade da alma, ele mostra o galo, ele admira o seu canto,
ele adere à perenidade da terra e ao pulso do corpo. Em A Deposição da Cruz, de Rubens, que aparece na peça, temos o cão em movimento, que se destaca da tela, e cuja pata, segundo a especulação jocosa do personagem no palco, se apoiaria na perna do pintor, que está fora do quadro, ou o cão que talvez represente o próprio pintor, ou o cão que teria pintado o quadro. Jesus e o galo, Cristo e o cão pintor que foge à sua representação torturante. Mesmo Nietzsche, na sua diatribe anticristã, havia entendido a diferença entre Jesus e Cristo, a conduta do Redentor por um lado e a fé de Paulo por outro. O Redentor como aquele que não fundou uma nova fé, mas uma nova conduta, ao abolir as oposições, o pecado, o perdão, a redenção, numa espécie de beatitude de assentimento, e não de ressentimento. E, por outro lado, a Igreja de Pedro, que se apoia sobre o terror e a tortura. E é Nietzsche que, ao invés de atacar a fé, melhor analisou a sua fonte, a saber, a necessidade da fé, ou, melhor ainda, o desejo de fé. Assim como, ao invés de atacar a verdade, ele destrinchou a necessidade da verdade, o que provoca o desejo de verdade, a saber, o anseio pela segurança. Mas eis a frase lapidar desse filósofo a marteladas. A crença é sempre desejada com a máxima avidez, é mais urgentemente necessária onde falta vontade, pois é a vontade, como emoção do mando, o sinal distintivo de autodomínio e força. Isto é, quanto menos alguém sabe mandar, mais avidamente deseja alguém que mande com rigor, um Deus, um príncipe, uma classe, um médico, um confessor, um dogma, uma consciência partidária. Nietzsche. Temos já aqui a série de todos os que mandam em nós. Deus, príncipe, classe, médico, confessor, dogma, partido. Nietzsche detecta nessa necessidade de crença e de veneração um adoecimento da vontade. E é ali onde ele enxerga a fonte das religiões e dos fanatismos. Em contraposição ao crente, o filósofo chama por um espírito, e eu cito, que se despede de toda crença, de todo desejo de certeza, exercitado como ele está, em poder manter-se sobre leves cordas e possibilidades, e mesmo diante de abismos, dançar ainda. Fim da citação. Talvez eu já possa, a partir daí, voltar ao que na peça me chama a atenção, a saber, que não se deixa de medir a anarquia do mundo, seus cataclismas, desmoronamentos, escombros, violência, embate físico, mesmo a loucura abjeta do cristianismo, não se deixa de avaliar essa estranha paisagem já lunar a partir de um lânguido anseio de humanidade ou divindade ou eternidade, que um crítico chamou de desejo por um supersigno que alivie nossa angústia e nos dê segurança, mesmo que isso se desdobre à luz da mais frenética e compulsiva profanação, seja da pintura, da música ou da religião. Sim, nós não nos desfizemos ainda do desejo de crença. Pode ser que vivemos à sombra da morte de Deus, mas pode ser também que vivemos à sombra do seu cadáver, que ainda não o tenhamos enterrado, já que os seus avatares ressurgem por toda parte, talvez, sobretudo, no humanismo que não cessa de ressuscitá-lo, como se não tivéssemos encontrado ainda a linguagem
e a força, como diria Nietzsche, de estar à altura de nossa descrença, de sair do sistema do juízo, do julgamento, do tribunal, ou, por outro lado, da piedade e do sacerdócio, para, aí sim, no embate dos corpos, como por vezes aparece lindamente no palco de Rodrigo Garcia, aludir a uma outra espécie de justiça. Para isso, seria preciso partir de um corpo que desafiasse esse complexo sociopolítico que Artaud chamou de juízo de Deus e que nós chamaríamos de biopoder. Um biopoder que mobiliza corpos e almas em todos os sentidos. Eu vou citar aqui uma autora provocativa, é a Beatriz Preciado. Mas se fossem, na realidade, os corpos insaciáveis da multidão, seus paus e seus clítores, seus ânus, seus hormônios, suas sinapses neurosexuais, se o desejo, a excitação, a sexualidade, a sedução e o prazer da multidão fossem os motores de criação de valor na economia contemporânea, se a cooperação fosse uma cooperação masturbatória e não simplesmente uma cooperação de cérebros, pergunta ela. E ela continua, ousemos a hipótese, as verdadeiras matérias-primas do processo produtivo atual são a excitação, a ereção, a ejaculação, o prazer e o sentimento de autocomplacência e de controle onipotente. O verdadeiro motor do capitalismo atual é o controle, diz ela, fármaco pornográfico da subjetividade, cujos produtos são a serotonina, a testosterona, os antiácidos, a cortisona, os antibióticos, o estradiol, o álcool e o tabaco, a morfina, a insulina, a cocaína, o citrato de sildenafil, Viagra, e todo aquele complexo material virtual que pode ajudar na produção de estados mentais e psicossomáticos de excitação, relaxamento e descarga, de onipotência, de controle total. Aqui, diz ela, inclusive o dinheiro se torna um significante abstrato psicotrópico. O corpo adicto e sexual, o sexo e todos os seus derivados semiótico-técnicos são hoje o principal recurso do capitalismo pós-fordista. Bom, depois de toda essa cacofonia, não é do meu texto também, mas eu digo, da primeira parte da peça, num segundo tempo sublime, eu quero dizer assim, a primeira vez que eu assisti essa peça foi há 2 dias atrás, numa gravação, um DVD. E eu escrevi em cima daquilo. Tem uma diferença, é outro o pianista. Então, eu estou me referindo ao pianista que eu vi ali, que é aquele que disparou essa peça quando encontrou no táxi com o Rodrigo Garcia. Então, no segundo tempo sublime, que exige do espectador uma espécie de reajuste no estado de percepção, a música de Haydn, tocada como uma prece física, estou me referindo ao outro pianista, um imenso torso do intérprete que se debruça sobre o piano num corpo a corpo de nervos, carícia e garra, e extrai dali bálsamo e elevação. Diz Rodrigo Garcia, eu cito, o momento de rebobinar, lembrar das imagens e das palavras proferidas ao longo do espetáculo, deixar-se levar pela música que se executa nesse campo de batalha que é o cenário desta obra, com os pães destroçados espalhados pelo chão, a pintura no chão, a destruição. E ele conclui, creio que é uma destruição harmoniosa. Pode ser, mas eu não estou seguro que não haja aí algum signo de salvação. Ao longo da música, lemos ao fundo as 7 últimas palavras de nosso Salvador na cruz, inclusive a pergunta irrespondível, Deus, Deus, por que nos abandonaste? Como em Castellucci, onde, já esgarçado o rosto de Cristo, depois de atacado por dinamites de brinquedo,
e tomado de assalto por comandos sinistros e rasgada a tela, aparece no fundo, em letras luminosas, a frase: o Senhor não é nosso pastor. Mas no ultimíssimo instante, um estouro apaga o não, reafirmando o enunciado bíblico: o Senhor é nosso pastor. O Laimert assim se pronunciou a respeito. Eu cito: ouso afirmar que, sobre o conceito de rosto no Filho de Deus, é o sonho iconólatra que perverte o iconoclasta Romeo Castellucci. E o imperial Pantocrator, quer dizer, aquela matriz bizantina do Salvador, que, tal como o déspota, por trás da sua doçura nos observa e captura, através do seu olhar e do seu rosto, segue sendo, diz Laimert, o senhor das regras do jogo. Ora, o Gólgota Piquenique é mais caótico. Embora o sofrimento a que ele alude e que todos revivem no palco, seja deambulando, dançando, se contorcendo, se embriagando ou se esfregando no cenário do lixão social, feito de pães e escombros, não é menor do que aquele sofrimento do ancião banhado em fezes no Castellucci. Só que aqui temos, ao final da música, um elemento que aparece já no começo: o salto do anjo, desportista radical em queda vertiginosa. Diz um ator a certa altura: não cabe saltar da janela, mas saltar para dentro de vocês, ou extinguir-se. É uma bela fórmula, uma aposta, um chamamento. O anjo em queda livre não deixa consumar-se a salvação musical. É a mulher de capacete, não é a imagem do desespero, mas do esporte radical. Não é a vertigem moral, mas uma certa volúpia. Segundo a teologia cristã, um anjo caído é um demônio. É um antigo anjo que rebelou-se contra o Criador e que despencou do paraíso. Ora, Wim Wenders mostrara anjos que têm inveja dos homens, de sua carnalidade, finitude, dor, e cuja queda é uma celebração. Aqui é como um clube de esporte, a adrenalina crescente, o mal do século. Entre a adrenalina do salto no nada e a elevação musical ao céu, mesmo que essa elevação culmine, como em Haydn, no terremoto final, entre um e outro o contraste é brutal. E não há encontro possível a não ser esse que um espetáculo pode nos oferecer, rasgando ao meio o nosso abissal niilismo. Acabei. Alguém quer fazer um comentário? Você quer? É meia-noite. Não. Se alguém quiser fazer algum comentário, não. Podemos nos dar um tempinho também. Não precisa ser correndo. Pega o microfone, porque senão... Eu queria saber dele sobre esse grupo do qual você faz parte, que eu desconhecia totalmente e achei muito interessante a ideia dos psiquiatras junto com os filósofos.
e os pacientes também. O grupo chama Waynes. Companhia Teatral Waynes. Oi? Esse grupo é aberto para a gente conhecer, para saber como funciona ou não? Ele é semiaberto. Semi-aberto? Não é assim para fazer uma visitação, Não, não. né? Mas ele é aberto para pessoas que queiram compartilhar esse modo de entrecruzar vida, arte, morte, tesão cênico. Né? Obrigada. Acabou o tempo.